Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui, de certa forma, me expor mais uma vez. E eu confesso para vocês que está sendo para mim bem difícil dividir toda a minha experiência, tudo aquilo que eu construí durante esses 30 anos na minha vida profissional. Muito dessas experiências foram regadas de medo, de julgamento, de críticas, de erros. Foram construções que eu fui fazendo durante a minha vida e muito a ver com a minha história, com as minhas experiências. São as minhas autorias. Algumas delas foram esquecidas, outras foram colocadas de lado, algumas delas muito medo, muita ansiedade. Foi bem maior do que poder ser com uma contribuição, né, para tudo aquilo que eu imaginava que poderia ser. Eu comecei a olhar para isso com mais clareza, com mais firmeza, quando no hospital infantil que eu trabalhava, alguns anos atrás, eu me encontrei com a psicopedagogia, através da professora Alicia Fernandes, psicopedagoga da Argentina, que trouxe para o Brasil a psicopedagogia. Então, através dos ensinamentos dela, eu fui olhando um pouquinho mais para minhas autorias. Fui buscando na sua fala, tentar entrar em contato com tudo aquilo que estava aqui, com toda a minha capacidade de criar, de recriar, de conhecer, de administrar, toda essa riqueza. E uma das coisas bem importantes foi arriscar-se a fazer dos sonhos textos visíveis e possíveis. Essa é uma fala da Alicia que eu gosto muito. Só conseguiremos ser autônomos quando criamos espaço para o brincar e para o aprender. É brincando que a gente aprende. E como isso para mim repercutiu, porque como psicopedagoga precisamos aprender a nos diferenciar. E esse movimento é um movimento que leva tempo, mas é que é possível. Vou apresentar para vocês a reflexão da professora Alicia Fernandes, para que a gente possa deixar atuar em nós e ver de que maneira que a gente pode lidar com as nossas autorias, com a nossa história. Hoje nós estamos num tempo de novas reinvenções e nada melhor do que a gente adotar uma postura de olhar com respeito, com mais seriedade, aquilo tudo que nós temos, que é tornar pensável o nosso saber. É possível ser autor, é possível ser autônomo, a partir do momento que a gente se abre para novas aprendizagens. Vamos ouvir um pouquinho a professora Alicia? Era uma menina que perguntava a outra. Um diálogo entre duas meninas. A mais pequena tinha 3 aninhos, 3 anos. E a maior tinha 6 anos. 6. Era o ano que estava na escola aprendendo o que seria a primeira série para vocês, aprendendo a ler e escrever, não? Mas, bom, nós para entender, para interpretar, para escutar, como falamos na manhã, um diálogo, também precisamos situar um pouquinho da cena, de onde estava, para poder ter mais elementos para entender. Então, estas duas meninas estavam assim em um cantinho de sua casa
y una de las, a mayor, que vamos a llamar de Silvina como nombre ficticio, una de las sai, ¿no? Va a salir de casa porque ella iba a aprender a nadar, a aprender natación, ¿no? Entonces, a Silvina cumprimentou a mais pequenita e falou: tchau, tchau, eu vou aprender a nadar. Então, a mais pequenita falou: eu também vou à piscina. Eu me faço entender? Então, a maior, Silvina, falou: não, mas eu vou a aprender a nadar. E a mais pequena falou: eu também vou a nadar. Então, não, falou Silvina, eu vou a aprender a nadar. Então, a mais pequena ficou aí, que aí aparecia um verbo, o verbo aprender, entre o desejo e o resultado, no meio, eu desejo aprender a nadar. Então, aí, escutou isto, porque a Silvina sublinhava: não, eu vou aprender. Então, a mais pequena perguntou: mas, Silvina, o que é aprender? A Silvina tinha que responder isto. O que é aprender? E então a Silvina recurre, chega, busca em seu saber, ou seja, em sua experiência. Em seu saber, em sua experiência, em aquilo que é aquele fundamento, aquilo que todos temos, e a vezes, nós não conhecemos tudo o que sabemos. E o desafio de aquele que nos atende seria permitir um espaço onde o saber possa colocar-se em jogo. Mas, bom, Silvina, então, tinha aquela pergunta: o que é aprender? Então, ela lembra de sua experiência, porque ela diz: sabe, aprender é como quando papai me ensinou a andar de bicicleta. Depois vamos ir pedacinho pelo diálogo. Ou seja, aqui eu falo para vocês, ela vai à sua própria experiência e dizer a seu saber, e o primeiro que nomeia é ao ensinante, porque ela diz: ela não falou, é quando, ao início, ela não diz, é quando eu aprendi a andar em bicicleta. Não, ela fala, primeiro nomeia o ensinante, verdade? Depois vamos a ver isso, o que acontece com o aprendente. Então ela diz: bom, é como quando papai me ensinou de andar de bicicleta. Então ela diz: papai sabia andar de bicicleta. E ele tinha uma bicicleta grandona a seu tamanho. Mas sabe, ele não pegou a sua bicicleta, não? Subiu-se a sua bicicleta e não fez aquilo. Olha, menina, assim se faz para andar em bicicleta. Não fiz isso, papai. Papai deixou sua bicicleta guardada. E sabe, minha irmãzinha, papai
procurou uma bicicleta a meu tamanho. Você entendeu meu tamanho? Procurou uma bicicleta a meu tamanho. E então, a pequenita que estava aí perguntou, com rodinhas? Então, ela falou, era sem rodinhas, porque antes sí andavam de rodinhas. Então a mais pequena perguntou, e você não tinha medo? Olha que interessante, tudo muito interessante. O temor forma parte do ato do aprender. E você não tinha medo de andar sem rodinhas? Escuta a resposta da Silvina. E um pouco de medo dá. Claro, é o desafio que todo ato de aprender inclui. Um pouco de medo dá. Mas, sabe, eu vou pedir a você novamente que suba. Tem vontade? Tem? Isso, agora você faz de minha irmãozinha, viu? Já que você fez de bebezinho, agora faz da menina de 3 anos e meio. E eu vou fazer da Silvina, sim? Tá bom. Então, vamos a chamar a você de... cria um nome. Silvia, muito parecido a Silvina. Outro, a ver. Fabiana, aí está. Então, você tinha perguntado para mim, não? Vou deixar os óculos. Ela tinha perguntado para mim, e não dá medo andar sem rodinhas, verdade? Pergunta isso para mim. E não dá medo de andar sem rodinhas? Sim, um pouquinho de medo dá, Fabiana. Mas sabe, papai... já sei. Vamos a fazer que isto é a bicicleta. Topa, Fabiana? Então, senta aqui, assim. Mas, está. Ai, não, senta deste modo, porque assim você fez assim. Porque sabe por quê? Porque assim isto faz. Porque isto é cadeira, não é bicicleta. Mas vamos a brincar que é bicicleta. Então, nós vamos a fazer que isto aqui é a parte que vai por trás da bicicleta, viu, Fabiana? Então, escuta, papai, sabe, Fabiana, o que fiz? Papai sostenia. Papai segurava a bicicleta. A bicicleta sozinha cai. Mas a bicicleta sozinha cai. Por isso, Fabiana, a bicicleta sozinha cai. E sabe, Fabiana, como a bicicleta se pode segurar sozinha? Andando, Fabiana, andando. Então, sabe, papai, sabe uma coisa? Papai não deixava assim a eu sozinha lá, porque senão eu ainda não tinha aprendido a andar. Ele ia e segurava de aqui a bicicleta. E sabe, ele falava para mim, não olhe para mim, menina, olhe para frente. Sabe, você faça isso assim, nós brincamos, eu de ser papai e você de ser eu. Topa? Tá bom, isso, aí está. Então, ele falava, olhe para frente, não olhe para mim. Você fique tranquila, menininha, que eu vou ir aqui, sustentando a bicicleta, correndo. Sabe, Fabiana, sabe? Papai não ia em sua bicicleta a meu lado. Não, ele ia correndo com os pés. Ele ia correndo com os pés, sabe? E ele não pegava a mim assim pelo corpo. Não, sabe? Porque como eu ia olhando para adiante,
Depois brincamos bem e você vai ir olhando para adiante. Então, eu não conseguia enxergar que ele estava segurando a bicicleta, mas ele continuava correndo ao meu lado. Então, ele, num momento, tirou a mão e eu, como ele ia correndo ao meu lado, eu ia e, em um momento, olhei assim para trás e falei: aprendi. Então, aprender é tão bonito como brincar. Isso mesmo, Fabiana, é assim mesmo. Porque sabe, venha, sabe, se papai tivesse pegado sua bicicleta grandona e ia correndo ao meu lado, eu não haveria aprendido nunca a andar. E sabe, papai não fiz como fizeram na minha escola. Ele não falou assim: olha, menina, hoje é o dia que começam as aulas de bicicleta. Primeira aula, andar direito. Muito bem. Segunda aula, andar mais rápido. Bem. Segunda aula, terceira aula, dobrar. Mais ou menos. Sabe, não fiz isso, papai, porque senão alguma coisa em meus rins, em meus pulmões, em meu coração não me tivesse deixado aprender. Obrigada. Assim mesmo, esse diálogo, obrigada. Esse diálogo entre as duas meninas, verdade? Eu acho que se nós escutamos cada uma das frases, tem uma riqueza muito grande. Agora vocês me vão responder o que quando eu faço a vocês a pergunta seguinte, que eu acho que é a pergunta que nós sempre temos que nos fazer quando aprendemos algo ou quando estamos ensinando algo a alguém. Então, eu vou fazer assim a pergunta a vocês. Vocês, o que acham que a Silvina aprendeu quando aprendeu a andar de bicicleta? Vou repetir a pergunta. Se vocês, pelo tanto, não me vão a poder responder a andar de bicicleta, porque senão a pergunta não tem sentido. Então, volto a fazer a pergunta. O que vocês acham que a Silvina aprendeu quando aprendeu a andar de bicicleta? O que acham? Falem coisas. Por isso finaliza, começa falando, papai me ensinou, mas o diálogo finaliza, aprendi. Vocês têm pensado também nisso? Que são dois verbos, ensinar e aprender. Não diz ensinar e ensinado. Não existe aprendedor e aprendido. Não, são dois verbos porque entre quem ensina e quem aprende se cria um espaço de diferenças. Se não se cria um espaço de diferença, não tem ensino nem tem aprendizagem. E eu poderia continuar perguntando a vocês, o que aprendeu Silvina quando aprendeu a andar em bicicleta? E vocês continuariam dando respostas. Todas essas respostas que vocês têm dado e muitas outras que poderiam dar, que eu chamo ao conjunto de todas elas, eu chamo autoria. Autoria, não? Tudo isso que vocês falaram, eu resumo como autoria, verdade? Então, esse é o valor subjetivo e subjetivante do aprendizagem.